Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Jornal Toda Hora, uma ótima quarta-feira. A partir de agora eu trago as principais notícias para te manter bem informado. E vamos começar essa edição falando sobre a guerra na faixa de Gaza. Novos bombardeios israelenses deixaram 18 mortos, enquanto as negociações para um cessar-fogo no território palestino seguem travadas em Doha, no Catar. A Defesa Civil de Gaza informou que 18 pessoas morreram por bombardeios israelenses. Entre as vítimas, 6 vieram a óbito após serem atingidas em uma tenda na cidade de Gaza, enquanto outras 2 mulheres morreram por fogo do exército israelense, perto de um ponto de distribuição de ajuda humanitária dos Estados Unidos ao noroeste de Rafah. O exército israelense declarou ter alvejado vários membros do Hamas na região de Al-Shat. Eles atingiram nossos vizinhos com 2 mísseis. Acordamos para verificar nossos filhos e famílias e descobrimos que nossos vizinhos, Abu Aziz Nassar e seus filhos, haviam sido martirizados, junto com pessoas deslocadas que estavam abrigadas com eles. Já chega, encontrem uma solução. Todos os dias enterramos crianças, mulheres e idosos. Casas desabam sobre as cabeças de seus moradores. Os prédios desmoronam, deixando seus moradores desabrigados. Em Doha, o Ministério das Relações Exteriores do Catar, um dos países mediadores do conflito, disse que os esforços foram intensificados para um cessar-fogo na faixa de Gaza, mas destacou que as negociações ainda estão em uma fase preliminar. As discussões estão em andamento. Não podemos dizer que um acordo será alcançado amanhã, nem podemos dizer que as negociações vão colapsar amanhã. Isso é algo que deve ser comentado a seu tempo. Por enquanto, todas as partes permanecem envolvidas. Israel e o movimento islamista palestino Hamas começaram em 6 de julho negociações com o objetivo de uma trégua de 60 dias associada à libertação de reféns israelenses mantidos em Gaza. Mas as partes trocam acusações de obstruir as negociações. Mais de 58.479 palestinos, a maioria civis, morreram nas operações de retaliação do exército israelense em Gaza. E olha só, as punições pelos crimes de maus-tratos e de abandono de pessoas com deficiência e de idosos estão mais rigorosas. É o que diz a Lei Brasileira de Inclusão e o Estatuto da Pessoa Idosa, publicada no Diário Oficial da União. O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB de São Paulo, na qualidade de presidente em exercício, sancionou lei que aumenta a punição contra quem cometer os crimes de maus-tratos e abandono de incapaz, contra idosos ou pessoas com deficiência, PCD. Antes, o crime de abandono podia ser punido com prisão de 6 meses a 3 anos. Agora, o delito tem pena de reclusão que varia entre 2 e 5 anos. A nova lei também define agravantes. Se o abandono do idoso ou PCD resultar em lesão corporal grave, a prisão aumenta de 3 a 7 anos. E caso a vítima morra, a prisão será de 8 a 14 anos. Os mesmos prazos são aplicados caso alguém exponha idoso ou PCD a risco de vida ou de saúde, o que é considerado crime de maus-tratos. Está incluso neste rol privar uma pessoa de alimento ou abusar de métodos de correção. Segundo o relator, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que apoiou o aumento das penas, esses são crimes praticados contra quem não pode oferecer resistência e que podem acarretar em danos físicos e psicológicos irreparáveis. Na sua opinião, as punições anteriores eram amenas. O texto foi originalmente sugerido pelo deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro. Com a aprovação, foram modificados os estatutos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência e da criança e do adolescente. E o indiano Fauja Singh, considerado o maratonista mais velho do mundo, morreu aos 114 anos em um acidente de trânsito. A informação foi divulgada pelo biógrafo de Singh nas redes sociais. Morreu Fauja Singh, considerado o maratonista mais velho do mundo. O atleta, nascido na Índia e de nacionalidade britânica, veio a óbito após ser atropelado por um veículo no estado de Punjab. Singh nunca apresentou uma certidão de nascimento, mas sua família alega que ele nasceu em 1º de abril de 1911, quando a Índia ainda fazia parte do Império Britânico. Pela falta de documentação, o livro dos recordes Guinness não pôde conceder a ele o título oficial de maratonista mais velho do mundo. Apelidado de Tornado de Turbante, Singh se tornou uma sensação quando decidiu correr aos 89 anos. Ele carregou a tocha olímpica em 2004 e 2012 e correu maratonas completas até os 100 anos de idade. A última corrida do indiano foi aos 101 anos, uma prova de 10 km na Maratona de Hong Kong de 2013. Na época, completou a distância em pouco mais de 1h30. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o descreveu como um homem extraordinário por sua personalidade única e pela forma como inspirou os jovens.
E essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, às 11h30, você acompanha mais notícias ao vivo no Redação Hit. Uma ótima quarta-feira e até mais.